Felipe, oi todo mundo, oi Fernando, oi... Peraí, vamos de começo. Oi Ana, Júlia, oi Malu, oi Esther, oi... Ih, peraí, oi Fernando. Oi Arthur, oi Felipe, oi Fernando e oi Alanis. Muito bem. Oi. E olha quem tá aí. É o Spike, eu acho. É o Spike? Que fofo. Bem, os amigos vão chegando, mas a gente vai começando o nosso culto, tá, pessoal? E aí, pegaram a Bíblia? Sim. Quem não pegou, tem mais uns segundinhos aí para pegar. Quero saber quem fez as atividades da escolinha bíblica, hein? Tem até o final do dia para fazer. Tá bom? Vamos então começar o nosso culto, pedindo que o Senhor nos conduza, que Ele receba o nosso louvor, a nossa adoração. É isso que nós separamos o domingo, que é o dia do Senhor. Bom, vou pedir aqui para uma criança orar. Pode ser Alanis? Pode ser você, Alanis? Então vamos orar, pedindo que o Senhor abençoe o nosso culto, e as crianças que estão participando, as crianças que talvez ainda vão entrar, tá bom? Tá bom. Oremos. Deus nosso Pai, abençoe as crianças e as pessoas que estão neste culto e abençoe também quais vão chegar. Ajude quem está com coronavírus, faça que eles melhorem logo, curem logo, em nome de Jesus, amém. 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 Hoje na escolinha bíblica já falou, né? A gente precisa lembrar durante a semana de orar, né? Para que essa pandemia, né, possa acabar logo. Nós cremos que o Senhor já está agindo, já está curando. Nós vamos logo, logo receber boas notícias, dizendo assim, olha, a pandemia, o vírus acabou. E a gente vai falar assim, glória a Deus. Não é verdade? Muito bem. Tudo bem, Fernando? Chegou aí? Bem-vindo. Seja bem-vindo. Vamos então louvar o Senhor. Bom, hoje a tia deu a tarefa para Ana Júlia e para Maria Luísa para trazer um momento de louvor. Não é verdade? E aí nós vamos cantar da nossa casa, acompanhando elas, com o microfone desligado, para que não fique aquela confusão de som. Mas Eu não preciso de anéis, da ficar poder. Eu não preciso de cristais pra vida entende. Me vitorioso me impede de ser vitorioso. Eu não dependo de nada pra ter força e poder. Eu não invoco os poderes do ar. Eu não entrego o operador do mar. É pela força do Senhor Jesus. Vou andar na luz. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força. Eu tenho a força de Deus. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força. Eu tenho a força de Deus. Doente, nada podem fazer. Um pouquinho não tem minha força, mas é só depender. A ruína
afastada do rio. Não tem força na mente de quem serve ao Senhor. Meu poder não me confundiu. Na bruxaria que ele mesmo caiu. É pela força do Senhor Jesus que eu vou andar na luz. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força, eu tenho a força de Deus. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força, eu tenho a força de Deus. Acho que acabou. Preciso de anéis pra ficar poderoso. Não preciso de cristais pra me defender. Kryptonita não me impede de ser vitorioso. Eu não dependo de espinafre pra ter poder. Eu não invoco os poderes do ar. Eu não entrego oferendas no mar. É pela força do Senhor Jesus que eu vou andar na luz. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força, eu tenho a força de Deus. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força, eu tenho a força de Deus. De nada podem fazer, o Pokémon tem a força, mas é só na TV. Halloween e as cartas do Yu-Gi-Oh! Não tem poder sobre a mente de quem serve ao Senhor. Não me confundiu, na bruxaria que ele mesmo caiu. É pela força do Senhor Jesus que eu vou andar na luz. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força, eu tenho a força de Deus. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força, eu tenho a força de Deus. Força de Deus, eu tenho a força, eu tenho a força de Deus. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força, eu tenho a força de Deus. Isso aí, nós temos a força de Deus. A nossa força vem dele. Não é verdade? Nossa força vem de Deus, né? Se não fosse o Senhor, né? Nós estaríamos, ó, perdidos, perdidão. Perdidão. Igual o perdigão. Muito bem, crianças, muito bom. Semana que vem, olha, a Esther e o Arthur vão preparar um momento de louvor. Combinado? Combinado, Esther e Arthur? Ah, entendi. Muito bem. Então, ó, domingo que vem vocês preparam um momento de louvor. Bom, e aí cada domingo uma criança, né, vai tendo oportunidade de participar também nesses momentos do culto, para que todo mundo possa interagir, todo mundo possa participar. Bom, vamos então relembrar. Tem gente brincando na hora do culto? Olha, na hora do culto não é hora de pegar brinquedo, não é hora de ficar conversando, igual lá na igreja. Tem que prestar atenção. Tá bom, pessoal? Bom, nós vamos agora relembrar o que nós temos aprendido até aqui no nosso culto. Nós estamos aprendendo o quê? Sobre as regras de Deus para o certo e o errado. Muito bem, isso aí. Nós temos falado sobre os 10 mandamentos, sobre o que Deus pensa sobre mentira, o que Deus pensa sobre como tratar os irmãos, como tratar a família, os pais.
E domingo passado, quem lembra o que a gente falou, hein? Quem lembra do Maria vai com as outras? Ah, lembrei. Ah, muito bem. É errado pensar diferente dos outros. Esse foi nosso tema de domingo passado. Falamos sobre a Maria vai com as outras, não é verdade? A ovelhinha. E aí, quero saber se vocês fizeram atividade. Não fizeram? Eu fiz. Era para fazer uma plaquinha, um desenho escrito assim: eu não sou... A gente fez aqui. Eu recebi de algumas crianças. Eu fiz isso aqui, eu não sou agora. Isso aí. Tia Luz, você recebeu a nossa? Recebi. As que eu recebi, eu coloquei lá no nosso mural. Nosso mural virtual. Eu também fiz. E aí, essa atividade dizia o quê? Que eu não sou igual a todo mundo, né? Nós aprendemos sobre isso. Vamos então continuar a nossa série sobre as regras de Deus para o certo e para o errado. Vamos lá, só relembrando. Primeiro culto, cada um vai ler o tema de um culto, tá? Então tá, a Luísa tá aqui querendo ler o primeiro. Pode ler. É certo ou errado? É certo ou errado? Aqui nós vimos o quê? A história de Josué. Ele virou pro povo e falou o quê? Ele falou assim: vocês podem adorar outros deuses, mas eu e minha casa o quê? Serviremos ao Senhor. Isso aí. No segundo culto, pode ler, Leandro. Quais as regras de Deus para o certo e errado? Aqui nós vimos que é no momento em que Deus estabeleceu os 10 mandamentos, né? Quando ele entregou as tábuas das leis para Moisés. Vamos lá. Alanis, pode ler o terceiro. Como posso saber o que é certo ou errado? Como posso saber o que é certo ou errado? A gente viu aqui nesse culto que precisamos pedir a Deus o quê? Sabedoria. Muito bem. Ria, minha filha. Ana Júlia, pode ler o 4. Sim, Deus fica triste quando passa algo errado. Nesse culto nós vimos que Deus, sim, ele se entristece com o pecado. Assim como ele se entristeceu, né, no tempo de Noé. Quem mais sabe ler aí? A Esther. O que é certo fazer para ser salvo? Qual é a resposta, Esther? Obedecer a Deus. Né? Como Salvador, Jesus é o único caminho. Muito bem. Culto 6. Arthur. Culto 6 é certo obedecer os pais? É certo obedecer os pais? Nós vimos aqui que sim. Né? Jesus ele foi obediente na sua infância em todo o tempo. E no culto 7? O que mais? Pode ler, Luísa. Não? Uhum. É certo mentir de vez em quando? E aí, eu te pergunto, é certo mentir de vez em quando? Não. Não, né? Nós vimos aqui na história de Esaú e Jacó, que a mentira nunca vale a pena. Pode ler o 8, né? É certo maltratar o irmão? É certo maltratar o irmão? Helena? Não, né? Então, nesse episódio, nós vimos a história de José e seus irmãos. Culto 9. Qual é a forma certa de tratar a minha família? Nós vimos aqui também, na história de José, que José, ele decidiu
perdoar todo o mal que seus irmãos cometeram contra ele. E domingo passado foi a grande pergunta que o Felipe já respondeu aí, foi o que lembrou o nosso culto. É errado pensar diferente dos outros? E aí, é errado? Não, né? A gente precisa se posicionar, sempre fazendo o que é certo, aquilo que agrada a Deus. Muito bem. E o culto de hoje, a pergunta é errado ter vergonha de dizer que é crente? Xiii. Tem gente que tem vergonha. Eu não sei. Né? Então vamos ver como deve ser nosso comportamento e a nossa posição diante das pessoas que olham pra gente assim e perguntam: você é crente? Vamos lá? Bom, todos nós sabemos que Jesus, ele deu uma missão. E essa missão está ali em Marcos 16:15. Vamos ler todos juntos? Se quiser pode abrir o microfone. 1, 2, 3 e já. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. Muito bem. Essa foi a missão que Jesus nos deu, de pregar o evangelho para todas as pessoas, né? E para a gente pregar o evangelho, não dá para ter vergonha, não dá para fingir que não conhece Jesus. Tem que ter coragem, né? Firmeza. Falar: eu sim, eu sou de Jesus, sim. E para a gente entender melhor esse tema, nós vamos ver a história de Arthur, que é o nosso personagem que tem nos ajudado aqui nos nossos estudos, nas nossas ministrações. Arthur, ele tem 10 anos, ele já aceitou Jesus como seu Salvador e ele quer sempre agradar a Deus com o que pensa e com o que fala. Vamos ver que situação que o Arthur passou no episódio de hoje. Vocês se lembram daquele amigo do Arthur chamado Juca? Sim. Então, lembra que Arthur falou de Jesus para ele? Juca, ele agora é um menino muito diferente e grande amigo de Arthur. Ele até vai com ele para a igreja, porque agora ele é um rapazinho, né, um menino de Jesus. Então um dia, Arthur disse para Juca assim: Juca, você se lembra do Serginho? Aí o Juca falou: claro, ele é meu amigo. Aí o Arthur continuou: sabe, ele está andando com uma turminha que não é legal. A mãe do Serginho disse para minha mãe que está muito preocupada com ele. Eu tive pensando, nós precisamos falar de Jesus para ele. Aí o Juca respondeu: o quê? Falar de Jesus pro Serginho? Ah, não, isso não, ele vai rir da minha cara. Aí o Arthur insistiu: mas Juca, nós não devemos ter vergonha de falar de Jesus. Aí o Juca teimou: ah, não, pro Serginho não. Nunca, nunca. E aí o Juca se despediu de Arthur e foi para sua casa. E agora? O que o Juca vai fazer diante dessa situação? Então, ele ficou pensando, porque ele sabia que o Arthur tinha razão. Ele deveria falar do amor de Deus para o Serginho, mas ele não tinha coragem, ele nem sabia direito como fazer isso. Então ele se sentiu triste e conversou com Deus sobre o seu problema. E no outro dia, no caminho para a escola, sabe quem que ele encontrou? Com o Serginho. Então ele se encheu de coragem e ele falou: Serginho, você sabe que eu aceitei Jesus
como meu Salvador? Aí o Serginho: o quê? Juca? Não acredito. Você é crente? Você vive na igreja? Igual uma mulherzinha? Aí Juca falou: eu vou à igreja sim. E eu sou crente sim. E eu posso dizer a você que eu estou muito feliz. Aí o Serginho disse: já sei, agora você vai ficar igual aquele chato do Arthur. Aí o Juca disse: não, realmente, nós somos amigos e ele me falou de Jesus, assim como eu estou tentando falar para você. Aí o Serginho falou: ah, esquece, comigo não, nem vem com essa. Então, quando chegaram na escola, Serginho contou para os seus amigos que agora Juca era crente. E todo mundo riu muito da cara do Juca. Mas ele não se importou, porque ele sabia que ele havia feito o que era certo e agradado a Deus. E Arthur também ficou muito feliz com o comportamento do Juca. Que bom que agora Juca não ficou com vergonha de dizer que amava Jesus. Vocês não acham? Então, hoje nós vamos ver também na Bíblia uma história verdadeira de um homem que amava Jesus, mas um dia ele não foi corajoso. E aí vocês vão pegar a sua Bíblia e abrir em Mateus, capítulo 26. Mateus fica no Novo Testamento. Primeiro livro do Novo Testamento. Nós vamos ver a partir do versículo 31 até o versículo 35. E depois vamos ver do versículo 69 ao versículo 75. Já abriram? Vamos lá. Bom, sabemos que Jesus, ele era o Filho de Deus, ele sabia tudo que ia acontecer. Então, certa vez, Jesus ele disse para os seus discípulos que logo ele seria preso e morto, e que quando isso acontecesse, eles iriam abandoná-lo. Isto é, eles iam deixá-lo sozinho. Aí, Pedro, que era um dos discípulos de Jesus, ele amava bastante e andava sempre junto dele. Mateus 26. Quando Pedro ouviu Jesus falar que seria preso e morto, ele disse: ah, eu nunca vou abandonar o Senhor, mesmo que os outros façam isso. Mas então Jesus disse: lembre-se disso, nessa mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, dizendo que não me conhece. Então, crianças, juniores, você alguma vez já contou para os seus colegas que você é amigo de Jesus? Sim. Sim? Sim. Que bom, porque Jesus ele é o melhor amigo que alguém pode ter. E a gente não pode esconder isso, não é verdade? Então, voltando para a história, Pedro ficou muito triste com o que Jesus falou. E ele disse que nunca faria isso, jamais. Um pouco depois vieram soldados, nós sabemos da história, e os soldados prenderam Jesus. Eles levaram Jesus para um lugar onde estavam muitas pessoas que não gostavam de Jesus. E aquelas pessoas não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E por isso elas queriam matá-lo. Sabe quem seguiu Jesus de longe? Isso, Pedro. Ele estava só olhando o que ia acontecer. Nisso, chegou uma empregada e ela disse: você estava com Jesus. Eu já vi você. Mas Pedro, certamente, com muito medo, tratou logo de dizer: eu não, nem conheço. Depois, Pedro foi para uma entrada daquele lugar e outra empregada o viu e disse aos homens que estavam ali:
Ele estava com Jesus. Pedro negou outra vez e respondeu: eu não conheço esse homem. Eu, hein? Um pouco depois, algumas pessoas que estavam ali disseram a Pedro: o seu jeito de falar só pode mostrar que você é amigo de Jesus. E Pedro novamente disse: eu não conheço esse homem, parem de dizer isso. Então, naquela mesma hora, o galo cantou e Pedro se lembrou do que Jesus havia falado e que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Então Pedro saiu dali e chorou muito. Ele ficou muito triste, porque ele não teve coragem de contar a todos que era amigo de Jesus e que o amava. Mais tarde, Pedro se arrependeu e Jesus o perdoou. Então, daí em diante, Pedro foi um bom discípulo de Jesus e sempre falou dele para todos. Bom, às vezes pode acontecer que passe uma vergonha, né, de dizer para os amigos que nós vamos à igreja, que somos amigos de Deus, né, que acreditamos na Bíblia, né, acreditamos no que a Bíblia diz, né. Às vezes podemos ter medo de perder os amigos, né, dos amigos de repente zombar, ficar fazendo piada, ou até mesmo bullying, né. Mas nós não precisamos ser um adulto, por exemplo, para falar do amor de Deus para as pessoas, né? Vocês, né, que são juniores, são crianças, vocês podem falar, né, de Jesus nesse tempo, na escola, né, quando voltar, né, com seus amigos que você se relaciona, né? E para isso precisa ter coragem para falar de Jesus para as pessoas. Amém? Uhum. Vamos ver aqui uma passagem da Bíblia. Vou pedir para vocês agora abrirem aí. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Esther, você pode ler pra gente? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:2. Então, o que está dizendo esse versículo? Né? Eu não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho? É essa mensagem que fala do que Jesus fez por nós, né? Que Jesus morreu na cruz para nos salvar, né? Que Ele é o Filho de Deus e que todas as pessoas que crerem em Jesus serão salvos. Então, isso é o Evangelho. Então, a gente não precisa ter vergonha, porque, como diz esse versículo, olha só, o Evangelho, ele é o quê? Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, por isso que nós não precisamos ter vergonha. Como eu falei, às vezes pode acontecer de dar uma vergonha ou um medo de falar sobre o que a gente acredita do que a Bíblia diz. Mas, como eu já compartilhei com vocês lá na igreja, no nosso cultinho, sobre a igreja perseguida, vocês se lembram que em alguns lugares do mundo, algumas nações, alguns países, as pessoas são proibidas de se reunirem, de louvarem a Deus, de dizer que elas são de Jesus, né? Elas são proibidas de evangelizar. No ano passado, nós vimos que lá na Coreia do Norte, né, os crentes eles se reúnem escondidos, né, nas suas casas, ou até mesmo em algum esconderijo, em cavernas. As Bíblias, elas têm que ser lidas assim secretamente. As pessoas não podem nem pensar que uma pessoa possa ter uma Bíblia dentro de casa. Então, eu vou passar para vocês agora aqui um vídeo. Eu vou mostrar para vocês um vídeo de algumas crianças que são muçulmanas. Você sabe o que é um muçulmano? Muçulmano não é meio a religião da África?
Ana Júlia, você sabe? Não é aquele que usa meio que... Muçulmanos, eles são uma religião. É uma religião. E eles usam... Como é que é o nome daquilo? Vários... Sabe? Eu acho que é aquele que... Eles acreditam no Maomé. Isso. Acho que usa Também que é... Agora eu esqueci o nome do livro dele. Uhum. Alcorão. Eles acreditam no Maomé. O livro deles é o Alcorão. Uhum. Eles seguem o Deus deles é o Maomé. Eles seguem um livro chamado Alcorão, como se fosse a Bíblia deles, né? E eles também são contra os cristãos, né? Então vamos ver aqui o que essas crianças podem nos ensinar, essas crianças que vivem lá, podem nos ensinar aqui, para nós que moramos aqui no Brasil. Crianças perseguidas, histórias não reveladas. Fé que permanece. Eu disse a eles que eu continuaria sendo cristão e nada mudaria isso. Meus professores também eram muçulmanos, então não fizeram nada enquanto eu estava sendo humilhado, mas eu não reagi ou revidei, nem os feri de maneira alguma. Se eu tivesse reagido ou revidado, eu me tornaria como eles. Ore para que eles tenham coragem de permanecer firmes na fé, em meio à perseguição. Um dia desses, um dos meninos muçulmanos se machucou e eu levei ao médico e colocamos remédio em sua ferida. E quando ele se machucou, eu chorei e orei dizendo: Jesus, não deixe meu amigo se machucar novamente. Eu sempre oro por todos os meus amigos, sendo eles cristãos ou muçulmanos, e peço que Deus cuide de cada um deles. Quando as pessoas ficam doentes, eu sei que ele é o grande médico. Ele é o médico dos médicos. E é ele quem traz cura aos nossos corpos. Quando eu me tornar médica, independente dos meus pacientes serem cristãos ou muçulmanos, eu cuidarei deles para que fiquem bem logo, vão para casa e cuidem de seus familiares. Ore para que eles continuem amando seus inimigos como a si mesmos. Eu nunca saio de casa sozinho. Não saio de casa sem que haja a companhia de um adulto comigo, porque tudo é muito inseguro. E agora eu não quero nem mais sair para brincar, porque não é seguro. Quando eu me tornar um piloto, usarei uma cruz e sempre me identificarei como cristão. Eu sempre vou orar pela segurança e bem-estar do meu país. Ore pela segurança deles. Eu quero ser um servo do Senhor. Eu quero ser um pastor. Jesus disse: deixe vir a mim todas as crianças e não as impeçam. Quero levar muitas crianças ao Senhor e compartilhar o Evangelho com elas. Bem-aventurado é aquele que tem fé no Senhor. Sempre falarei para as outras pessoas sobre Jesus e vou sempre orar pelos passageiros em meu avião e direi a eles que tenham fé, porque Deus está sempre cuidando deles. Ore com as crianças das famílias que sofrem perseguição. Ore por coragem, fé e segurança. Desejando quando crescerem e ainda nesse tempo, na sua infância, né, seriam usadas pelo Senhor para falar de Deus, falar do amor de Jesus, falar do plano de salvação. E agora eu quero saber de vocês, atenção, hein, pessoal? Quero saber de vocês o que cada um de nós, vamos fazer uma lista aqui, o que cada um de nós pode fazer
que demonstre assim coragem para falar de Jesus, que demonstre que a gente não tem vergonha. Falando dele para as pessoas. Mas em que situação assim? Fazendo discípulo. Sim. Por exemplo, vocês, o que vocês poderiam fazer para mostrar para os outros? Oi? Pode falar. Sim, fazendo as coisas certas, testemunhando, né? As pessoas vão ver que você é diferente, né? E elas vão querer conhecer Jesus pelo seu comportamento, por quem você é. Isso é uma boa coisa. Luz, dá um cartão para um amigo escrito alguma coisa de Deus. Isso aí, boa ideia, Felipe. Dá um cartão pro amigo. Sabe que hoje, a gente estava lembrando aqui em casa, aliás, ontem, a Helena estava contando que ela fez lá na igreja. Igreja? Uma caixinha, tipo caixinha com vários versículos dentro. A gente fez uma atividade lá há 5 anos atrás. E aí a tarefa era dar essa caixinha de versículos para um amigo. E a Helena deu para uma amiga da escola. E aí, até hoje, ela diz que até hoje elas são da mesma turma. Essa amiga lembra dessa caixinha que ela entregou para ela há muito tempo atrás, né? E que ela viu que realmente tinha alguma coisa diferente ali. O que mais? Que ideia que você pode dar pra gente, Esther e Arthur? Falar Jesus te ama para você. Oi? Falar para Jesus te ama para algumas pessoas. Sim, falar para as pessoas que Deus ama elas. Muito bom. Eu lembro que uma vez também a gente estava no carro, indo para a escola, falando ou cantando alguma coisa sobre isso. Aí a Luísa falou assim: a gente podia fazer, ela era pequenininha, a gente podia botar uma caixa de som no meio da rua e cantar essa música, né? Essa música que fala de Jesus. Assim todo mundo ia saber, né? Todo mundo ia ouvir sobre ele. Eu lembro. Então, é uma boa ideia também, né? Botar um som assim, uma caixa e cantar uma música e todo mundo pode ouvir. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui a atividade de hoje. Vamos ver? Vocês estão vendo essa imagem? O menino, ele desceu pro play para brincar com os amigos dele. E aí, de repente, ele começou a falar de Jesus para os seus amigos. E aí ele chamou os amigos para orar ali, bem no play do seu prédio. E essa cena chamou a atenção do Brasil inteiro, porque alguém filmou a situação, tirou foto. E aí foi muito lindo, né, saber que uma criança, né, ali num momento de brincadeira com os amigos, ele parou tudo para falar de Jesus para eles e esteve ali orando com eles. Muito legal. Aproveitou uma oportunidade para falar de Jesus para os seus amigos. Olha, aqui também temos uma galera. O que eles estão fazendo aí? Estão levantando as placas de letrinhas. Eu tô numa tarde de Eles estão num sinal de trânsito. E aproveitaram aqui que o sinal parou para levantar umas placas com uma mensagem. Tipo que a gente... Não, a gente poderia assim... Tipo quando a gente faz a marcha Kids. Isso. Nós fazemos isso na Marcha Kids, de certa forma, né? Entregando uma mensagem, entregando um folheto. Então, aqui eles levantaram uma mensagem dizendo que Jesus
os ama. Né? Às vezes a pessoa está ali no seu carro, passando por algum problema, e vê uma mensagem dessa, né? E eles entendem que Jesus é alguém que se importa com eles. Então, para a atividade de hoje, vocês vão fazer alguma coisa que vai representar que vocês não se vergonham do Evangelho, né? Como diz lá em Romanos 1,16. E aí, não sei, cada um vai usar a sua criatividade, né? Você pode escrever alguma mensagem para alguém e aí mandar para essa pessoa. Você pode escrever uma mensagem e tirar uma foto, e aí a gente pode colocar lá no mural virtual, na página do Ministério Infantil. E alguma coisa que você vai demonstrar para as pessoas que você não tem vergonha de Jesus. Combinado? Então, pessoal, eu vou contar para vocês uma história que eu contei no acampamento dos adolescentes. Só para vocês entenderem o que é ter vergonha e o que é não ter vergonha. Imagine que você tá andando na rua e aí um colega seu passa de carro e te oferece uma carona. Só que o carro dele, sabe, é um carro todo enferrujado, todo amassado, fazendo aquele barulho de cano de descarga, sabe? Quando sai aquela fumaça inteira atrás, todo mundo chama atenção, todo mundo vê, né? E fazendo um barulhão danado. E aí ele vira pra você e fala assim: vamos lá que eu te dou uma carona. Aí você, como tá muito cansado, você aceita. Mas aí você entra no carro e aí fica lá todo encolhidinho. E alguém passa na rua e te conhece: ei, Luísa, Helena. Aí você vê a pessoa, né, dentro daquele, e você tá naquele carro feio. E aí você vai se abaixando, vai se abaixando, vai se abaixando. Finge que nem é com você. Essa é uma situação. Agora imagina que você tá lá na rua e aí passa um outro amigo. E aí, só que esse amigo, ele tem um carrão, um carro conversível, brilhante assim, sabe? Tipo uma Ferrari. Então, e aí ele fala: ei, Luísa, você quer uma carona? Aí você vai lá: claro, claro. Sabe, eu não sei as meninas aí que já andaram de limousine, dessas de aniversário, né? Você entra naquele carrão aí, o que você faz? Ai, olha eu aqui! Aí fica dentro olhando para as pessoas, dando tchau. Dá tchau, né? Aqui, ó, eu nesse carro, né? Você se sente o tal. Foi. Mas é o que acontece. Mas essa historinha, ela vem nos ensinar o seguinte: tem gente que acha que Jesus, ele é como um carro velho desse, capenguento. E aí tem vergonha de dizer que é de Jesus. Ai, eu não vou na igreja não, sabe? Eu não conheço Jesus. Só que na verdade, crianças, Jesus, ele é como se fosse uma Ferrari, um carro do ano, né? Porque Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é poderoso. E quem tem Jesus está com tudo. Então, em vez de a gente achar que está andando num carro velho com Jesus, a gente tem que achar que com Jesus a gente tem que andar assim, ó. Sabe? Com o peito estufado. Falar: eu sou de Jesus, olha aqui. Eu sou de Jesus. Você quer conhecer? Você quer saber sobre ele? Olha, Jesus, ele é maravilhoso. Ele é meu maior amigo, né? Ele é a minha alegria. Ele é a minha paz. É assim que a gente tem que se comportar quando a gente vai falar de Jesus para alguém. Combinado? E aí, quando eu contei essa história lá para os adolescentes, eu dei uma tarefa para eles. Falei: olha só, daqui em diante, vocês vão ter que mostrar que vocês são de Jesus
com toda a coragem do mundo. E aí, durante esse ano, sabe o que eles têm que fazer? Sempre uma vez por semana, eles têm que gravar um vídeo falando da Bíblia, falando de Jesus, e a gente coloca bem na internet. Aí todo mundo sabe que eles são de Jesus, porque é essa tarefa que eles receberam e eles têm que cumprir essa tarefa. E vocês sabem que hoje em dia, eles até falam assim: Moxa, eu tinha tanta vergonha, mas agora, sabe, eu nem tenho mais. Por quê? Porque Jesus ele foi trabalhando na vida deles. Assim como Jesus pode trabalhar na de vocês também. Por isso que vocês receberam aí essa tarefa. Onde vocês vão ter que fazer alguma coisa dizendo que vocês são de Jesus com coragem. Pode ser tipo uma plaquinha? Pode ser uma plaquinha, você na foto. Não. Você pode gravar um vídeo. Você pode gravar um vídeo cantando uma música, um louvor. Você pode gravar uma mensagem rapidinha, assim, falando que Jesus ele é o Filho de Deus e que ele ama muito as pessoas. Não sei. Aí você vai usar a sua criatividade. Você pode fazer aí, como a gente mostrou aqui na atividade, uma placa dizendo que Jesus ele ama as pessoas. E aí, como você vai fazer? Eu não sei. Você pode colocar na porta da sua casa. E aí todo mundo que passar, a placa que você vai fazer. Mas se for um vídeo? Aí o vídeo quem vai ver quem tá na internet. Ah, tá. Entendi. Se você fizer a placa e botar na porta da sua casa, todo mundo da rua ou dos seus vizinhos aí do seu andar. Pode ser da janela, né? Pode ser da janela, mas se você morar num lugar alto, como é que quem vai ver? Ah, os vizinhos que moram na frente, ué. Ah. Mas aí cada um vai pensar numa forma de falar sobre Jesus com coragem. Combinado? Você põe na janela, faz bem grande. Aí bota um cartazão assim. Alguém tem mais alguma outra ideia? Sim. Bom, então, ó, quando vocês vão pensando aí, nós vamos cantar uma música. Tem uma ideia? Então fala. Cria uma placa escrito Jesus te ama. Aí a gente tira uma foto, posta na internet. Pronto. Final. Boa ideia. Na internet muitas Pode pessoas fazer vão ideia ver. que eu fiz quando eu era pequena, colocar uma música. Muito bem. Carro assim, Vamos cantar uma música que fala assim: eu não me envergonharei. Essa música nós cantamos no musical Vamos Compartilhar. Eu não sei se todo mundo conhece, mas não tem problema. Quem não conhece vai aprender agora. Vamos lá? Não me envergonharei.
falar com Deus, pedir que o Senhor nos ajude nessa missão de levar o seu amor sem vergonha. Cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus. E no fim, amém. Oremos. Senhor Deus, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, que hoje venha nos encorajar a falar de ti, a mostrar o teu amor para todas as pessoas, sem medo, sem vergonha. Ó Deus, que o Senhor esteja com cada criança, com cada junior, Senhor, nessa hora. Que o Senhor possa estar revestindo cada uma da tua palavra, revestindo, ó Deus, com o teu poder, revestindo, Senhor, do teu amor, para que elas possam, Deus, falar de ti para os seus amigos, para as pessoas com que elas se relacionam, Pai, seus familiares. Ó Deus, que elas possam, Deus, refletir, ó Deus, quem o Senhor é, que elas possam ser parecidas com o Senhor Jesus, por onde quer que elas andarem, Pai. Que o Senhor perdoe, Pai, assim como o Senhor perdoou Pedro quando ele negou o Senhor. Que o Senhor nos perdoe, Pai, nos momentos em que temos vergonha, nos momentos em que negamos, dizendo que nós não conhecemos o Senhor, que nós não vamos à igreja, que nós não acreditamos na tua palavra. Que o Senhor venha, ó Deus, nos ajudar. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor abençoe essa semana, tudo que cada um está envolvido nas atividades da escola, nas atividades, Senhor, de casa, ó Deus, e também que o Senhor venha aumentar cada vez mais, cada dia mais, o desejo de te agradar, o desejo de te buscar e de te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, crianças? Amém. Muito bem. Amém. E aí? Vamos fazer a tarefa? Sim. Sim. Já pensaram o que vocês vão fazer? Eu tô pensando ainda. Ou ainda vão pensar mais um pouquinho? Mais um pouco. Não pensa muito não, porque senão, se for deixando o tempo passar, aí chega domingo que vem e você não fez nada. Quando a gente voltar para a igreja, quando a gente voltar a se reunir para as nossas atividades, a gente pode aí fazer algumas coisas juntos, né? Como, por exemplo, fazer o evangelismo na rua, fazer a marcha Kids para Jesus, né? E outras coisas mais que a gente pode pensar aí, de repente visitar um hospital de crianças, um orfanato, muitas coisas legais que a gente pode fazer para falar de Jesus. Mas cada um tem que fazer o seu papel aí individualmente, na sua casa, na escola, com seus amigos. Combinado? Sim. Muito bem. Pode desmutar o microfone. Vocês querem falar alguma coisa? Não? Já falaram tudo? Então tá bom. Pode desmutar o telefone para dar tchau para os amigos. Ou o computador também. Tchau, Tchau, Felipe. gente. Tchau, Fernando. Tchau, Felipe. Tchau, Tchau, Esther. Esther. Tchau, Arthur. Tchau, Tchau, Arthur. Alanis. Tchau, Malu. Tchau, Ana Júlia. Acho que foi tudo. Tchau, Alanis. Ai, tchau, Luísa de novo, né? Olha a tarefa aí da semana que vem, Esther e Arthur, hein? Um grande beijo. Fique com Deus. Tchau. Bye, bye. Tchau. Tchau, Esther. Tchau, Felipe. Tchau, Esther. Tchau, sei lá mais quem.